E aí, pessoal, beleza? Então, vamos gravar a tão temida prova COSEAC, né, de Maricá. Hoje é segunda-feira, dia 20 de maio, então ela foi aplicada ontem, dia 19. E demorei um pouquinho para gravar, porque estava cheio de coisa para fazer, tá? E, enfim, estamos aqui com a prova, né? Prova de inglês para professor. Vamos lá, então. Só vou gravar da questão 21 até a 40, tá? Porque a parte de metodologia vocês sabem que eu não trabalho, tá? São vários textos, não vou ficar lendo todos os textos, tá? E traduzindo, porque é muita coisa. Não são textos difíceis. O primeiro texto aqui fala, então, de uma professora que ela estava voltando para casa, né? Quando ela encontra um grupo de adolescentes. Então, no primeiro e no segundo parágrafo, assim, dá a entender que ela ficou com medo deles, né? Que ela deu o lado para eles passarem na calçada e tal. Mas no final, mas depois, então, ela diz que está tudo bem, porque a maioria foi aluno dela. Então, são alunos descendentes de imigrantes, que ela já ensinou vários deles, né, na escola. A gente entende depois que isso se passa na Austrália, né? Então, fala dos imigrantes, dessa questão que eles estão levando novos costumes, a forma de se vestir, de se comportar, e que ela já ensinou em outras escolas onde ela costumava ser mais autoritária, mais disciplinadora, e que nessa escola especificamente ela não era, né? E que ela acabou se apaixonando pelos alunos, pelo jeito engraçado deles, e que eles eram muito criativos, enfim. Depois, se vocês quiserem ler o texto, vocês fiquem à vontade, eu não vou ficar lendo tudo aqui, porque são textos longos, né? Eles colocaram textos bem extensos aqui nessa prova, né? Então, fica difícil a gente ficar lendo tudo aqui, tá? Mas não achei um vocabulário difícil nesse primeiro texto, né? São atualidades, apesar de estar dentro da área da educação, mas são textos assim atuais nem tanto, né, 2013, mas enfim, que dá para a gente entender, assim, são textos bem fáceis, né? E daí pede aqui, é óbvio que vai ser, né, qual é a ideia principal do texto, né, sobre o que que o texto está falando, né? Então aqui, ó, two overall themes, né? Então, quais são as duas ideias gerais aí do texto, né? Os dois temas principais do texto nessa narrativa, né? Então, fala de moda e resistência. Na verdade, tem que cuidar, porque aqui ele pega muito, né, a questão da forma como os adolescentes se vestem, o que as meninas usam, descreve muito, né, lá no primeiro e no segundo parágrafo, o que os rapazes estão usando quando eles encontram a professora ali na rua, o que as meninas usam, né, na escola, questão das pulseiras, do cabelo, brinco, piercing. Então, cuidado para não se deixar enganar. Educação e imigração, com certeza, né? A educação australiana e os imigrantes e seu comportamento inadequado dos imigrantes. Na verdade, não é só essa questão da educação australiana, né? Fala de uma maneira geral da educação e a imigração. O pensamento político e as escolas em áreas remotas, não, tá? E a educação como uma linguagem adicional e o mito do nativo, né, do falante nativo, não, nada a ver, né? Aqui é a questão da educação e a imigração. Na 22, veja bem aqui, ó, primeiro e segundo parágrafo, tá? Então, nós temos que nos ater a essa informação aqui, só no primeiro e no segundo parágrafo. O narrador descreve uma cena que pode provocar no leitor um sentimento, uma sensação de uma expectativa de suspense, né? Isso pode ser explicado através das noções de pré-concebidas, né, compartilhadas com o leitor
envolvendo o quê? Então, lá no primeiro e no segundo parágrafo, ele descreve essa sensação da professora que se encontrou, né, que já aconteceu algumas vezes com ela enquanto ela estava indo para casa, né? E ela viu eles então indo em direção a ela, né? Garotos grandes, né? Heavy kids, quer dizer, grandes, pesados, 8 of them, maybe 10, mas ela se manteve caminhando, né? Manteve os olhos nele e os pés, tipo assim, esperando o sinal de correr, né? Eles são gregos e italianos, todos adolescentes, usando cardigans, né? Casacos green, verdes ou marrons, com duas listras pretas ao redor do peito, quer dizer, listradas aqui, provavelmente, né? Da marca Levi's ou Wranglers, e mostrando um pouquinho das meias, com sapatos tênis vermelhos, né? Com solas grossas. Então, ela se moveu um pouquinho para o lado para dar passagem para eles, né? Eles se espalharam um pouco, estão perto demais, né? Mas está muito escuro para ver a face dele, os rostos deles. Então, quer dizer, aqui nesse primeiro e no segundo parágrafo, te dá essa ideia de suspense, né? Então, por que que dá essa ideia de suspense? Pelas condições particulares da rua, o perigo de caminhar com um grupo de adolescentes, né? O comportamento alegre dos gregos e italianos, com certeza não, né? A paisagem da Escócia, da paisagem escocesa, por que que eles colocaram isso, né? Porque eles colocaram aqui Edinburgh Gardens, né? Porque Edinburgh se não me engano, é a capital da Escócia, né? Não tenho certeza agora, mas só para confundir, né? Nada a ver, né? Os uniformes formais usados pelos meninos, eles não estavam com o uniforme da escola, né? Nada a ver. O relacionamento violento entre os alunos, ali não tinha nada de violento, né? Discriminação contra as mulheres, antirracista, não tinha nada a ver. As atitudes e comportamentos de um grupo de adolescentes, a vulnerabilidade de uma pessoa caminhando sozinha no escuro, né? Então, tá aqui, né? A letra E, aqui que descreve a cena, né? Mas daí no enunciado extraído do texto, que contribui para a ruptura dessa atmosfera tensa criada no primeiro e no segundo parágrafo, o que que vem depois que vai quebrar esse suspense, né? Então, o que que vem no próximo parágrafo que quebra esse suspense? Tá aqui, ó. It's alright, because the front one is Chris. Quer dizer, tá tudo bem, porque o garoto que tá na frente é o Chris, da escola Fitzroy, e ele diz: Hello, miss. Olá, senhorita. Quer dizer, ela conhecia, ou ele conhecia ela, porque já foi aluno, entendeu? Então, o que que quebra ali essa tensão? It's alright, and it's alright, tá? Essa frase ali que quebra a tensão do primeiro e do segundo parágrafo. Imagina se eu não começo com bocejar, né? Começar a gravar vídeo, ou o cachorro late, ou eu começo com uma crise de bocejar. 24 e 25 se refere ao parágrafo 4, a essa passagem aqui específica. A blonde head was a surprise. The administration battled to assimilate the skids into recognizable molds. In 100 subtle ways, they were defeated. Então, uma cabeça loira era uma surpresa. Quer dizer, os australianos, a maioria é loiro, né? Mas ali tinha tanto imigrante que ter uma cabecinha loira ali era uma surpresa no meio dessa turma, de tanto imigrante que tinha. A administração lutou, batalhou para assimilar essas crianças, ou seja, para colocar essas crianças dentro de um molde reconhecível. E em centenas de maneiras sutis, eles foram derrotados. A administração foi derrotada aqui, tá? Então, uma metonímia e duas expressões metafóricas relacionadas com o conceito de guerra são, respectivamente, eu procurei o que era metonímia, quando você usa uma palavra,
tipo uma marca para se referir a um produto, alguma coisa assim, né? Eu procurei ontem quando eu estava analisando a prova e agora eu me esqueci. Mas o que para mim foi mais forte aqui foi essas duas expressões metafóricas relacionadas ao conceito de guerra. Então, para mim foi batalharam, né, e derrotados. Aqui relacionado, então, batalhar e derrotar. Então, aqui para mim foi a letra D, né? Daí a cabeça loira, para se referir ao australiano, né, ao nativo, né? Então, aqui eu para mim eu matei essa questão pela batalhar e derrotar. Daí aqui gerou uma discussão lá no grupo do preparatório, tinha mais de 50 professores lá do preparatório. O day se refere ao quê? A maioria achou que era Australian Kids, mas não, olha aqui, ó. Pega o sentido da frase. Uma cabecinha loira era uma surpresa. A administração batalhou para assimilar, para né, colocar essas crianças dentro de moldes reconhecíveis. Mas em várias maneiras sutis eles foram derrotados. Quem que foi derrotado? A administração que tentou colocar essas crianças dentro de moldes. Eles tentaram colocar esses imigrantes dentro de moldes, mas eles não conseguiram. Quem não conseguiu? A administração não conseguiu. Esse day aqui está se referindo à administração da escola, tá? Aos administradores. Então, aqui é the administration, não os Australian Kids, tá? Você tem que entender o que está se referindo esse pronome, o que ele está substituindo. E para isso, tu tem que pegar o que a frase está dizendo, a interpretação, gente. O que se refere ao narrador quando ele diz a teimosia da resistência das crianças às regras? Sorry, no parágrafo 7. Parágrafo 7. Isso que é o ruim de um texto comprido, né? O mais impressionante para mim era a teimosia da resistência das crianças às regras. Elas não se organizavam ou protestavam. They defied. O que era defied mesmo que eu procurei ontem? É muita palavra, né? Mas eu tenho a impressão que era. É desafiar. Tá, tá, tá. Elas desafiavam. Então, o que isso quer dizer? Se a pressão ficava muito para elas, elas se afastavam. Mas elas desafiavam o quê? A maioria das meninas tinham piercing nas orelhas e usavam argolas douradas desde que elas eram bebês. Tinham brincos, né? Tinham as orelhas perfuradas, não necessariamente piercings. Às vezes, quando ficava na moda na Austrália, às vezes entrava na moda na Austrália usar milhares de pulseiras de plásticos coloridas nos braços. As professoras lutavam contra isso, mas as meninas usavam elas e puxavam as mangas para baixo quando elas viam alguém. Tá, e mesmo assim elas teimavam e usavam. Então, essa era a resistência delas, elas puxavam as mangas para baixo. Então, essa era a resistência delas, era usar essas pulseiras coloridas de plástico nos braços, né? Essa era a resistência delas. 27 e 28 se refere a esse parágrafo. Nas 3 outras escolas que eu tinha ensinado, eu era autoritária, disciplinadora. It wasn't only political educational thinking that changed. Não foi só pensamento político educacional que mudou minha atitude na Fitzroy High. Foram as crianças por si mesmas. Eu acho que eu me apaixonei pelas 900. Em outras escolas, eu conhecia quem eram os problemáticos e tal. Mas, de alguma maneira, na Fitzroy, eu não coloquei eles nessas categorias. Esses verbos I'd been, I'd taught, I'd known, aqui é tempo, né? Então, aqui, ó, o que é esse I'd? Isso aqui é I had.
que é past perfect. Present perfect, não. Não. Past continuous, não. Não é continuous. Past perfect, aqui, ó, só tem uma, então eu não preciso nem ler a explicação. Tá no past perfect, não preciso ler a explicação, gente. Só tem uma com past perfect. Se tivesse outra com past perfect, daí eu ia ler a explicação, mas só tem uma, não preciso ler a explicação. The only correct statement referring to the author's attitude as a teacher is. Então, a única correta que se refere à atitude da professora é: ela ainda se considera autoritária? Não, ela não se considera mais autoritária, porque ela mudou de atitude, né? Ela acredita que ela experienciou mudanças notáveis na atitude dela como professora? Sim. Vamos ver as outras. Pensamento político e educacional foram os fatores chaves que mudaram a atitude dela? Não, porque ela disse que ela se apaixonou pelos alunos, né? Se apaixonar pelos alunos da Fitzroy evitou que ela... Não evitou que ela mudasse de atitude, fez com que ela mudasse, né? Ela seguiu uma mudança nos princípios progressivos? Não foi progressivo. Letra B? Letra B. Exuberante, feliz, hilário, maravilhoso são alguns dos adjetivos que o autor usa para descrever os seus alunos na Fitzroy School. Esses expressam uma avaliação altamente positiva dos alunos e representam a principal razão atrás da mudança de atitude da professora? Não. Principal mudança? As qualidades atrás das conquistas? Não. Ah, que estranho, achei que não fosse. Alguma das características dos imigrantes? Não. Critério usado para avaliar? Não. Então é as qualidades dos alunos das escolas que ela ensinou antes? Não. Que estranho. Acho que entendi errado. São alguns dos adjetivos que a autora usa para descrever. Esses expressam... Ah, tá certo, avaliação. Tá, entendi errado. Tá, tô voando, desculpa. A conjunção but... Their English may have been rocky, but there was a pure, delicate humor lying bone deep in them that nothing could corrupt. Estabelece um contraste entre. Bom, aqui nós temos que voltar no texto. Onde é que está esse but no texto? Aqui. Ah, tá, mas tá ali, né? There was a pure, delicate humor. Their English have been rocky, but there was a pure, delicate humor. English. O inglês deles não era muito bom, mas tinha um humor delicado, puro e delicado. Immigrants inadequate, inadequate não. Não, corrupt não. Corrupt não. Music like a sentence, não. Music like não. Not very fluent, deep and delicate, esse eu gostei. Unintelligible não. Que não dava para entender, não. D, tá certo. Aqui é outro texto. Aqui é um texto sobre uma conferência, né? Então, eles vão convidar quem quiser participar com os seus trabalhos. Então, você pode mandar o teu trabalho. Então, aqui tem temas e tópicos. E como que você faz para inscrever o teu abstract para mandar para lá, para participar. Vamos lá. The academic genre which text to represent. Então, que gênero de texto que é esse daqui? Não é um conference book,
Conference paper abstract. Não é um abstract. Conference call for papers. Ele está pedindo para quem quiser mandar o seu paper, o seu trabalho, para se inscrever, tá? In the last paragraph, the synthetic discursive resource used to convey a higher degree of formalidade, objetividade e legitimidade acadêmica do texto é. O que eles usam aqui, então, para passar mais formalidade, objetividade e legitimidade do texto? Will be evaluated, voz passiva, passa formalidade. Future não, should também não. Long phrases não. O que passa formalidade é voz passiva, tá? Voz passiva passa formalidade. Por isso que ela é usada em artigos jornalísticos, acadêmicos. Voz passiva sempre passa formalidade. Cartoon. Congratulations on your new school-issued laptop. In other news, your teacher has been laid off. Substituíram, né, a professora pelo... The cartoon shows the benefits of the use of technology, the lack of school, no. How computers can be used for learning, no. How teachers can use computers, no. A criticism to the substitution of teachers, tá aqui, ó. Substituição dos professores pela tecnologia, né? Your teacher has been laid off, já dá para deduzir, né? Que a professora foi demitida, né? Tá? Na expressão new school issue laptop, in other news. Então, eu tenho aqui a palavra new e news. Aqui é adjetivo e aqui é substantivo, né? Notícia, incontável. Não é dois contáveis, não é dois incontáveis, um contável, um adjetivo, não. É um adjetivo e um incontável. Letra D. Daí eu tenho mais um texto aqui, né? Enorme, por sinal, né? O futuro da educação, como a inteligência artificial está transformando o ensino. Então, aqui nós temos um parágrafo introdutório falando da inteligência artificial, e daí tem 6 itens aqui de como ela pode ajudar a educação. Tá? Não vou ficar lendo tudo, porque daí tem mais a conclusão, né? São textos enormes aqui. Então, o objetivo do texto 4 é indicar... está indicado na seguinte frase tirada do parágrafo introdutório, né? E aqui, então, a gente tem que voltar lá no parágrafo introdutório e ver em qual das frases que está o objetivo, né? O objetivo do texto. E é nessa frase aqui, ó. Vamos explorar como a inteligência artificial está transformando a educação, tá? Então, é nessa frase aqui que corresponde à letra D, se eu não me engano. Tá? Aqui, então. Errei, a letra C, perdão. A letra C. Let's explore how AI is transforming education, tá? Dos itens 1 ao 6 apresentados no texto 4, eles representam o quê? Eles representam as várias formas, então, né, que a inteligência artificial pode ajudar ai meu Deus do céu, a educação, né? Então, os papéis que a inteligência artificial está reinventando na educação do futuro, tá? A letra D. Não, perdão, a letra E, né? Os benefícios, perdão. Não sei o que eu fiz a letra E aqui. Aqui, daí, a gente tem que relacionar quais são as implicações práticas da inteligência artificial relacionadas com aqueles itens do texto, tá? Então, daqueles 6 itens aqui,
como que eu vou relacionar cada uma. Então, eu marquei como se eu estivesse fazendo a prova lá, tá? O que que eu relacionaria cada uma dessas. E depois você tem que ver a ordem, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. O que que para mim ficaria mais fácil, tá? Então, por exemplo, o que que para mim chamaria a atenção? Aqui, ó. O que que eu relacionaria, né? Vamos pegar aqui os marcadores. Por exemplo, aqui. Aqui, ó, o que me chamou a atenção? If a student is interested in biology or ancient history, for example, AI can create learning modules that integrate both subjects. Então, com o que isso se relaciona lá naqueles, aqui nessas aqui, né? Nos itens que foram citados no texto. Então, para mim, ficaria igual o que aqui, ó. AI does not only personalize the way content is presented, but also the content itself. It can generate learning materials based on each student's specific needs and interests. Então, para mim, esse é o number 2. Então, para mim, aqui, ó, seria o number 2. Então, vamos pegar o verde, vamos pegar um rosa. Aqui, ó, individual learning difficulties and adapt teaching strategies to effectively address them. Learning difficulties. Para mim, seria aqui, ó. Every student is different and some may have special needs. AI can identify students who need additional support and provide specific resources for their needs. Então, para mim, seria o 6. Laranja. Students to apply their knowledge and skills in a real world situation. Nossa, o que fala muito de real world situation? Gente, o que isso daqui fala? Aqui, ó. 21st century skills such as critical thinking, problem solving, and effective communication. Isso daqui para mim seria o 5. Dois, 6, 5, já fechou aqui, ó. Letra C. Acho que não tem nenhum aqui. Lavanda. Makes possible access content online anytime and anywhere. Então, quer dizer, anytime and anywhere tem dificuldade de attending in person, né? Due to geographical barriers or commitments. Então, aqui é o 4. Design strategies improve outcomes. Useful for school administration and teachers to make decisions and plan future actions. Então, aqui é a 3. Faltou só o 1, né? Então, fechou. Tá? No parágrafo conclusivo do texto 4, os conectores however e despite are used to establish contrast between the benefits of AI in education and. Então, eles estão aqui, vamos achar aqui. However, despite all the potential benefits, the implementation of AI in education also raises challenges and ethical issues. Então, tá aqui, ó. Raises challenges and ethical... Aqui, ó. Tá aqui, letra D. Espero que seja.
raises challenges and ethical issues. E a 40, que é a última que eu vou responder. No parágrafo introdutório do texto, the noun phrase a dizzy pace é uma expressão metafórica, é óbvio, que quer dizer extremamente rápido, tá? Num passo assim muito rápido, muito veloz, tá? Então, muito rápido, aceleradíssimo, tá? Essa daqui eu já conhecia, então não precisa nem voltar lá para saber, ok? Pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer coisa, deixem aí nos comentários, tá? E espero que vocês tenham se saído bem. Para mim, não tem nenhuma questão cabível de recurso. E qualquer coisa, eu vou deixar aí nos comentários, nos comentários não, na descrição do canal, os meus cursos, os meus contatos, enfim, já me falaram que vai ter agora Macaé, acho que é, né? Parece que é FGV, a banca, já tem um preparatório FGV, mas eu acho que eu vou fazer um novo agora, enfim. Qualquer coisa, entre em contato comigo que a gente conversa, ok? So, thank you very much and see you next video. Bye bye.